Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é sábado, 6 de setembro. Estamos começando mais um dia, nos colocando na presença de Deus, nos conectando com o nosso espírito, com a nossa origem, que é Deus. Viemos dele e haveremos de voltar também para ele. E como é bom a gente começar o dia agradecendo e nos colocando na sua santa presença. Sábado também é o último dia da semana e é o momento ideal e propício para a gente olhar para trás e agradecer, exercer de fato a gratidão. Sábado da gratidão, momento forte para a gente agradecer tanto aquelas coisas boas que nos aconteceram, mas também coisas desafiadoras, até que nós chamamos de problemas, mas quando a gente olha bem, sempre tem uma lição, tem um aprendizado, tem um crescimento para nós. Vamos aproveitar e vamos ouvir o Evangelho que está em Lucas, capítulo 6, versículos do 1 ao 5. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, nós encontramos os fariseus, os doutores da lei, que acompanhavam Jesus, estavam sempre ao lado de Jesus, mas ao invés de estar com o coração aberto para aprender, para se permitir ser transformado, eles estavam sempre procurando uma falha, procurando um erro, procurando um motivo para condenar Jesus. Como é triste essas pessoas que caminham ao lado do Mestre, mas não para ajudar, mas não para contribuir, mas pelo contrário, para julgar, para criticar, para condenar, para apontar falhas. Infelizmente, no nosso meio, também temos pessoas assim, que ao invés de vir para somar, para ajudar, para contribuir, são aquelas pessoas que estão sempre olhando o lado ruim, são sempre pessimistas, estão sempre para desanimar, estão sempre para criticar. Jesus, com muita sabedoria, Jesus lidava com essa situação, ensinando para que aquele povo, com aquele coração endurecido, pudesse se converter, embora o Mestre sabia o quão difícil era. E eles pegam no Evangelho de hoje, uma coisa boa que Deus coloca lá no Velho Testamento sobre o sábado, para que não houvesse nem a escravidão, para que a gente pudesse ter um dia para o descanso, um dia para o repouso. E Deus vai lá, institui o sábado, coloca que Deus fez o mundo e no último dia ele descansou.
Então ele instaura ali o descanso sagrado. Isso é muito bom. Só que o ser humano sem Deus, o ser humano sem amor, e aqui eu falo do homem sem amor, do homem sem essa conexão, é igual uma religião também sem amor, ela se torna uma cumpridora de rituais, uma cumpridora de normas, de preceitos, de regulamentações. Os 10 mandamentos que Deus entrega a Moisés, o povo judeu transforma em mais de 600 mandamentos. Por isso que eles incluem aí, e eles querem condenar os discípulos porque estavam debulhando espigas de trigo num dia de sábado. Pode fazer isso na segunda, pode fazer isso na terça, mas se fizer no sábado, é um pecado. E Jesus, ele fala aqui no evangelho de hoje, né? Vocês não sabem, por acaso vocês não sabem, e Jesus usa com uma ironia, né? O que Davi fez, porque Jesus sabia que eles sabiam, que Davi lá precisando e tinha que alimentar os seus companheiros, ele entra no templo e aqueles pães que são consagrados e oferecidos, que só os sacerdotes podiam comer, mas Davi está com fome, os seus companheiros estão com fome. Ele pega aqueles pães e alimenta. Por quê? Porque alimentar um ser humano, a vida está acima de qualquer norma, a vida está acima de qualquer preceito. Como seria bom se o ser humano, as religiões, ela colocasse a vida em primeiro lugar. Que bom seria que nas nossas relações a gente pensasse, né? Isso vai fazer um bem ou isso vai fazer um mal ao outro, ao próximo? Se vai fazer o bem, não importa se é sexta, se é sábado, se é terça, se é de manhã ou se é à noite, está fazendo o bem. Mas quando você tem uma mentalidade negativa, de crítica, de encontrar erros, infelizmente você fica procurando falhas até onde não tem. Por isso que aqueles fariseus, sacerdotes e mestres da lei buscavam uma falha em Jesus o tempo inteiro, mas não achavam. E para finalizar esse evangelho, Jesus acrescenta: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O Filho do Homem é Senhor de todos os dias, de todas as horas. Não existe exceções. O Filho do Homem é Senhor. E que eu e você, meu irmão e minha irmã, tenhamos Jesus Cristo, de fato, como Senhor e Salvador da nossa vida. Não tenha medo de colocar e de confiar e de consagrar a tua casa, a tua família, os teus planos, o teu trabalho diante do Senhor. Não tenha medo. Aproveite esse momento agora e coloque em oração os teus pedidos, as tuas preces diante do Senhor. Peça a Deus em nome do seu Filho Jesus, que com certeza Ele te atenderá. Um ótimo sábado para você. Deus te abençoe. Até amanhã.